Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o terceiro episódio da Lei 13.874, que trata sobre liberdade econômica. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein, galera? Vamos lá? Artigo 13. A Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 18-A. Comitê formado de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará enunciados de súmula da Administração Tributária Federal, conforme o disposto em ato do Ministro de Estado da Economia, que deverão ser observados nos atos administrativos, normativos e decisórios praticados pelos referidos órgãos. Artigo 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante na hipótese de que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre. Inciso 2. Tema que seja objeto de parecer vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido pelo pleito do particular. Inciso 4. Tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular. Inciso 5. Tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual existe enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 6. Tema decidido pelo Superior Tribunal Federal em matéria constitucional ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Superior Tribunal do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência no âmbito de suas competências, quando, a linha A, for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo, ou, a linha B, não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. E, inciso 7, tema que seja objetivo de súmula de administração tributária federal, de que trata o artigo 18-A desta lei. Parágrafos 3º, 4º e 5º revogados. Parágrafo 7º, revogado. Parágrafo 8º. O parecer do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que examina a juridicidade de proposições normativas, não se enquadra no disposto no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 9º. A dispensa de que tratam os incisos 5 e 6 do caput deste artigo poderá ser estendida a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os fundamentos determináveis extraídos do julgamento, paradigma ou da jurisprudência consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que justifique a impugnação em juízo. Parágrafo 10. O disposto nesse artigo estende-se, no que couber, aos demais meios de impugnação às decisões judiciais. Parágrafo 11. O disposto nesse artigo aplica-se a todas as causas em que as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devam atuar na qualidade de representante judicial ou de autoridade coatora. Parágrafo 12. Os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão, de comum acordo, realizar mutirões para análise do enquadramento de processos e de recursos nas hipóteses previstas nesse artigo e celebrar negócios processuais com fundamento no disposto no artigo 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 13. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 12 deste artigo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentará a celebração de negócios jurídicos processuais em seu âmbito de atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa da União. Artigo 19-A. Os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o artigo 19 desta lei.
Observado. Inciso 1. O disposto no parecer ao que se refere ao inciso 2 do caput do artigo 19 desta lei, que será aprovado na forma do artigo 42 da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. Inciso 2. O parecer a que se refere ao inciso 4 do caput do artigo 19 desta lei, que será aprovado na forma do disposto no artigo 40 da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do Presidente da República, terá concordância com sua aplicação pelo Ministério de Estado da Economia. Ou, inciso 3, nas hipóteses de que tratam o inciso 6 do caput e o parágrafo 9º do artigo 19 desta lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. Parágrafo 1º. Os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil no Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento de repetição de indébito administrativa. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais. Artigo 19b. Os demais órgãos da administração pública que administrem créditos tributários e não tributários passíveis de inscrição e de cobrança pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encontram-se dispensados de constituir e de promover a cobrança com fundamento nas hipóteses de dispensa de que trata o artigo 19 desta lei. Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput deste artigo observará, no que couber, as disposições do artigo 19-A desta lei. Artigo 19-C. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá dispensar a prática de atos processuais, inclusive a desistência de recursos interpostos, quando o benefício patrimonial almejado com o ato não atender aos critérios de racionalidade, de economicidade e de eficiência. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo inclui o estabelecimento de parâmetros de valor para a dispensa da prática de atos processuais. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto nesse artigo não implicará o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo autor. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo aplica-se, inclusive, à atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no âmbito do contencioso administrativo fiscal. Artigo 19d. Revogado. Parágrafo 1º. Aos órgãos da administração pública federal direta, representados pela Procuradoria-Geral da União, e às autarquias e fundações públicas, representadas pela Procuradoria-Geral Federal ou pela Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, aplica-se no que couber o disposto no artigo 19b desta lei. Parágrafo 2º. Ato do Advogado-Geral da União disciplinará o disposto nesse artigo. Artigo 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato de Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Artigo 14. A Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI, da Secretaria de Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, tem por finalidade. Parágrafo único. O Cadastro Nacional a que se refere o inciso 9 do caput deste artigo será mantido com as informações originárias do Cadastro Estadual de Empresas, vedados a exigência de preenchimento de formulário pelo empresário ou o fornecimento de novos dados ou informações, bem como a cobrança de preço pela inclusão das infrações no Cadastro Nacional. Artigo 31. Os atos decisórios serão publicados em sítio da Rede Mundial de Computadores da Junta Comercial do respectivo ente federativo. Artigo 32. Parágrafo 1º.
Os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais serão levados automaticamente a registro se puderem ser obtidos de outras bases de dados disponíveis em órgãos públicos. Parágrafo 2º. Ato do Departamento Nacional do Registro Empresarial e Integração definirá os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais. Artigo 35, inciso 8, revogado. Parágrafo único. O registro dos atos constitutivos e de suas alterações e extinções ocorrerá independentemente de autorização governamental prévia, e os governos públicos deverão ser informados pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, REDSIM, a respeito dos registros sobre os quais manifestarem interesse. Artigo 41, inciso 1, alínea A. Os atos de constituição de sociedades anônimas. Parágrafo único. Os pedidos de arquivamento de que trata o inciso 1 do caput deste artigo serão decididos no prazo de 5 dias úteis, contado da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Artigo 42, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Os pedidos de arquivamento não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei serão decididos no prazo de 2 dias úteis, contado da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Parágrafo 3º. O arquivamento dos atos constitutivos e de alterações não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente, caso cumpridos os requisitos de: inciso 1, aprovação da consulta prévia da viabilidade do nome empresarial e da viabilidade de localização, quando o ato exigir, e, inciso 2, utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI, da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Parágrafo 4º. O arquivamento dos atos de extinção não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente, no caso de utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo DREI. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de que tratam os parágrafos 3º e 4º do caput deste artigo, a análise de cumprimento das formalidades legais será feita posteriormente, no prazo de 2 dias úteis, contado da data do deferimento automático do registro. Parágrafo 6º. Após a análise de que trata o parágrafo 5º deste artigo, a identificação da existência de vício acarretará: inciso 1, o cancelamento do arquivamento, se o vício for insanável, ou, inciso 2, a observação do procedimento estabelecido pelo DREI, se o vício for sanável. Artigo 44, inciso 3, recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Artigo 47. Das decisões do plenário cabe o recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração como última instância administrativa. Parágrafo único. Revogado. Artigo 54. A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, será feita mediante anotações nos registros da Junta Comercial à vista da apresentação da folha do Diário Oficial em sua versão eletrônica, dispensada juntada da mencionada folha. Artigo 55. Compete ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração propor a elaboração da tabela de preços dos serviços pertinentes ao registro público de empresas mercantis, na parte relativa aos atos de natureza federal, bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas comerciais na elaboração de suas tabelas locais. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. É vedada a cobrança de preço pelo serviço de arquivamento dos documentos relativos à extinção do registro do empresário individual, da empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, e da sociedade limitada. Artigo 63. Parágrafo 1º. A cópia de documento, autenticada na forma prevista em lei, dispensará nova conferência com o documento original.
Parágrafo 2º. A autenticação do documento poderá ser realizada por meio de comparação entre documento original e a sua cópia pelo servidor a quem o documento seja apresentado. Parágrafo 3º. Fica dispensada a autenticação a que se refere o parágrafo 1º do caput deste artigo, quando o advogado ou contador da parte interessada declarar, sob sua responsabilidade pessoal, a autenticidade da cópia do documento. Artigo 65-A. Os atos de constituição, alteração, transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção de registro de empresários e de pessoas jurídicas poderão ser realizados também por meio de sistema eletrônico criado e mantido pela Administração Pública Federal. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio. O terceiro episódio da Lei número 13.874, que trata sobre a liberdade econômica. Se você está curtindo, deixe o seu like, faça uma inscrição, ative o sininho, galera. E bons estudos. Um forte abraço. Tchau.